Casa Cast está começando e o nosso convidado de hoje é o Fernando Maculan, arquiteto que atua em uma vasta gama de projetos, todos eles com uma forte relação entre a arquitetura e a cultura. A MAC, escritório que ele é sócio, é reconhecido aqui e no exterior. Ele integra também o laboratório Piracema, que a gente vai falar dele aqui. Faz parte do coletivo Levante, que reúne arquitetos, engenheiros, mais um monte de gente bacana e atua no aglomerado da Serra, onde eles têm uma parceria contínua com o Centro Cultural lá da Favelinha. É assunto que não acaba mais e que eu tenho certeza que eu, Lenora Rolfes e o Eduardo França vamos explorar essa conversa, tirar tudo do Fernando. Fernando, eu queria começar essa conversa pedindo que você contasse um pouco sobre uma história que aconteceu a partir de um intercâmbio que você fez no Japão. Bom, Lenora, Dudu, primeiro muito obrigado por esse convite, uma alegria estar aqui com vocês aqui no pé da Serra do Curral, né? Eu agradeço aí por essa iniciativa da Casa Cor com o UniBH. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer é nosso, todo nosso. Você falou isso e realmente é uma delícia esse bate-papo de manhã com esse visual que a gente tem aqui, né? Quem está só escutando a gente agora podia pegar assim uma imagem da Serra do Curral para imaginar como é que a gente está aqui nesse momento. É isso aí. Nosso grande patrimônio, né? Uma beleza. E sim, vamos começar então por esse caso, né? Eu estava comentando com você, Lenora, sobre essa minha viagem em 2004, de 2004 para 2005. Eu passei um período relativamente longo no Japão, né? Eu fui em meados de 2004 e voltei pouco antes do meio de 2005, ou seja, pouco menos de um ano de estadia lá. E essa história, então, ela, por um motivo totalmente inesperado, ela vai acabar unindo dois personagens que dificilmente se tocariam, né? Mas isso acabou acontecendo. Que são os personagens? O arquiteto Fumihiko Maki é um arquiteto japonês que hoje, na minha opinião, é um arquiteto japonês vivo mais emblemático, mais importante. Ele já beira seus 100 anos de idade, né? E foi um dos vencedores do prêmio Pritzker, que é o prêmio mais importante no meio arquitetônico, mundial e tudo. E a outra figura aqui no aglomerado da Serra, também vizinho daqui da Casa Cor, né? Onde a gente está. O Cadu dos Anjos, que é o idealizador e gestor do Centro Cultural lá da Favelinha. Então vou contar por que gente, a história que é boa, essas personagens se tocam. É bem inusitado, né? Inusitada, Vamos lá, vou contar essa história. Eu fui para o Japão, então, a partir de um intercâmbio que era, e eu acredito que ainda seja até hoje, promovido pelo governo de Minas em parceria com a província de Yamanashi, que é uma província, um estado japonês vizinho ao estado de Tóquio. E Yamanashi é justo onde está o Monte Fuji. Então tive uma experiência de vida ali. Parte do tempo eu morei em Yamanashi mesmo, em Kofu, a capital do estado, dessa província, e parte em Tóquio. E quando eu estive em Tóquio, eu tive uma chance assim, de fazer uma visita à Embaixada Brasileira, aliás, um projeto super bonito do Rui Otaki, né, lá em Tóquio, e conheci o então embaixador, que era o Ivan Canabravo, uma pessoa que me recebeu muito bem, né, assim, e passados alguns dias dessa visita, eu recebo um convite da Embaixada, que me surpreendeu demais, e esse convite era para estar presente em um almoço na embaixada, ou melhor, esse almoço foi na casa do embaixador, quando haveria um encontro de vários arquitetos e do Luiz Carlos Susequinde, que era o engenheiro calculista que trabalhou muitos anos com Niemeyer, que seria um almoço em
homenagem ao Oscar Niemeyer por conta do prêmio imperial que ele receberia naquela época. Então esse prêmio imperial assim, no meio artístico é uma coisa fantástica, né? Assim, é um prêmio entregue pelas mãos do imperador, uma coisa fascinante. E aí imaginável pra gente aqui, É, né? e aí só uma contextualização que acentua isso, 2004 para 2005 você tinha poucos anos de formado, né? Já tinha uma... Não, eu estava com 30 anos de idade, já tinha aí alguns anos de formado. Aham. Mas era jovem, né? Na arquitetura isso é quase nada, Nada. né? E nesse ano, então, eram Oscar Niemeyer e Abbas Kiarostami, cineasta iraniano, de quem eu já era fã na época. Enfim, e nesse almoço, reunidos ali, Oscar Niemeyer naturalmente não foi, porque ele já não viajava mais, e então Luiz Carlos Susequinde o representou, o que, né, não foi menos interessante de forma alguma, assim, uma conversa incrível. E eu me sentei ao lado justamente do Fumihiko Maki. E tive uma chance de ter um papo com ele ali, coisa que também não passava pela Mas só minha uma cabeça. pergunta, isso era um jantar, né? Isso era um almoço. Era um almoço. E não tinham cadeiras marcadas, você teve a sorte de Sentei do lado estar dele. bem Tinha poucas localizado. Olha pessoas. isso. Era uma coisa assim, muito restrita. Assim. Por acaso o embaixador achou que eu estava lá por conta de um programa que era de arquitetura. Assim, a minha proposta para o intercâmbio era toda de arquitetura, tinha uma linha de estudo e tudo mais. E ele achou que era uma oportunidade de eu estar ali, de fato foi um presente, né? Aham. Assim. E aí, conversando com o Maxan, ele me fala, não, se você quiser ir um dia no meu escritório, vou te receber. E então eu mandei e-mail, ele me respondia os e-mails, eu falava, gente, eu não sei o que está acontecendo. Tá tudo tão fácil, Não, né? nunca Coisa vi maravilhosa, isso. né? De repente, né, assim, se abriu Tinha um um portal, assim. portal. E marquei o dia, cheguei lá, tava Max Sam me aguardando no escritório. Escritório magnífico, né, cheio de maquetes. Assim, foi uma época em que o Japão, por ter tido assim, um crescimento econômico e uma mudança tecnológica anterior, bem anterior à da China, nesse momento em que eu estava lá, os arquitetos japoneses estavam atuando em massa na China, né? Fazendo os grandes projetos dessa transformação urbana que aconteceu recentemente. Então, isso no escritório do MAC, assim, ele tinha dezenas de Me grandes satisfaz uma projetos. curiosidade, assim, como é um escritório bem sucedido no Japão, assim, pra gente imaginar, assim, se entrando no Japão com 30 anos, como é que você viu a sua cabeça de arquiteto entrando no lugar? Me descreve esse ambiente. Eu visitei vários escritórios lá, de vários tipos, assim, desde arquitetos que têm uma atuação mais, assim, como estúdio, ou mais artesanais no processo, até, por exemplo, o escritório tipo a Nikken Sekkei, que é uma fábrica de bons projetos, né? Não é porque eles são grandes, né? Eles são muito bons também. Fui num escritório que tinha, sei lá, 1000 arquitetos trabalhando, um prédio todo projetado por eles, assim, tudo, parece que no Japão tudo acontece um pouco antes, né? Então essas questões de sustentabilidade, por exemplo, o prédio reagir às alterações climáticas e manter uma entrada de luz, então toda a iluminação, isso que para nós hoje já passa a ser mais comum, né? Você ter uma luz interna que se altera conforme a entrada de luz externa natural. Então a luz artificial, através de sensores, ela só vai ter maior intensidade quando houver menor intensidade da luz externa. E por aí, esse tipo de soluções assim aconteciam em vários lugares desse escritório, né, em relação ao uso de água, né, de energia. Mas eu achei muito interessante, Leonora, você me lembrou de uma coisa que a gente hoje tem no nosso escritório, que é diretamente importada dos escritórios japoneses, que eram assim, em geral os escritórios tinham
disposição de escritório paisagem, ou seja, aquelas mesas todas integradas, sem hierarquia, todo mundo no mesmo módulo, né? E, via de regra, uma mesa gigante, coringa, onde tudo podia acontecer. Podia ter um estagiário fazendo uma maquete, podia estar o chefe do escritório fazendo uma pequena reunião, um grupo fazendo um lanche. Então, essa ideia da mesa coringa a gente adotou. Vocês importaram. Importamos no escritório e ela ainda... Hoje ela está meio ocupada já. Quando o escritório tem mais trabalho, a mesa coringa tende a deixar de ser coringa, né? Hoje ela está assim. Mas voltando no MAC, né? Quando eu visitei o escritório dele, ele me contou uma história. Ele falou, olha, tô vendo assim, você iniciando sua carreira... E ele me deu muitos exemplos. Ele estudou em Harvard, ele viajou muito. Então ele falou, olha, eu acho que se eu puder te dar alguns conselhos, eu acho que você devia aproveitar e seguir nessas viagens que você está fazendo, que eu não consegui, na verdade, não nesse nível de ficar um ano fora e tal. Mas outra coisa é você buscar alguns clientes que sejam mais jovens que você e que te desafiem para um tempo de trabalho para esse cliente ou para essa pessoa que seja mais longo e que você aprenda, que você consiga revisar alguns resultados e fazer de novo e fazer outra coisa. Então ele deu o exemplo dali onde está o escritório dele, que é uma rua onde ele fez vários projetos para o mesmo cliente. E ele foi passeando comigo mostrar, isso aqui eu fiz na década de 80, já é um projeto mais antigo, agora ele estava com obra em andamento na mesma rua, né? Então ele falou assim, não, procura isso se você achar, é muito interessante e tal. Seguindo o exemplo da carreira dele, né? Esse projeto específico. E eu fiquei com essa história na cabeça sempre, mas eu achava que nunca ia aparecer essa figura, né? Porque deve ser raro mesmo, né? Assim, são casos específicos dentro da profissão. Assim, você pega um projeto, você realiza aquele projeto, entrega e a obra está pronta. Né? E muitas vezes você não vai ter a oportunidade de repetir, né? Daquele cliente te demandar uma obra de arquitetura, é uma coisa... grande, custosa, difícil, né? Que leva tempo, então é raro haver uma repetição. Agora eu acho genial escutar isso, né? porque assim, isso me parece uma lição de vida, né? Porque a gente pensa assim, na área da educação, a gente sempre fala que o aprendizado começa a acontecer muito quando você começa a fazer um tensionamento mesmo, assim, você sai da famosa zona de conforto para entender, para aprender outras coisas. Não sei cozinhar, vou aprender a cozinhar, uma série de competências que eu tenho que começar a entender e tal. E o arquiteto, ele costuma se colocar num lugar de ele mostrar o caminho, né? Assim, olha, como é que se apropria dos espaços e por aí vai. Essa sugestão dele vai até no sentido oposto, né? De como é que você consegue ser instigado pelo cliente, sendo mais novo, com uma cabeça mais aberta, sei lá, né? É bem por aí. Eu acho que é um aprendizado, né? Entender a arquitetura como um aprendizado contínuo, né? O arquiteto nunca está pronto, né? Ele está... Quanto mais curioso, quanto mais inquieto ou mais certo de que ainda não está pronto, né? Melhor. Então, passados alguns anos, eu comecei... Eu já havia trabalhado no... Aí vamos chegar lá no Cadu, né? Eu já havia trabalhado no aglomerado da Serra, junto com Marisa Machado Coelho, que é minha sócia, Rafael Ianni, na época estava fazendo um projeto assim isolado conosco, mas hoje é nosso sócio também, junto com a Luciana Zeckmeister. E eu, Marisa e Rafael fizemos um projeto aqui no aglomerado da Serra lá em 2007. Enfim, depois a gente pode falar sobre esse trabalho, mas 10 anos depois eu volto ao aglomerado por outro caminho, já não tão institucional como foi esse do primeiro projeto, que era uma coisa via prefeitura e etc., mas por um caminho assim, de oficinas de design, que aí tem a ver com o Laboratório Piracema de Design, oficinas que vêm dessa vertente assim, de troca de saberes com artesãos e com pessoas de comunidades, né, interioranas ou urbanas, e por essa via que vem
também mais ou menos de 10 anos atrás, eu volto ao aglomerado da Serra e vou fazer ali uma oficina de upcycling, de moda, em que o lá da favelinha era um dos agentes assim, né, de integração com a equipe de profissionais que ia participar e com as pessoas do aglomerado que se candidataram lá a esse processo, né, esse laboratório que fizemos juntos. E aí conheço o Cadu, conheço a obra do lá da favelinha, o trabalho deles, que havia começado 2 anos antes, em 2015. E a gente começa ali então uma ideia de, poxa, vamos pensar um outro rumo para a obra que estava inconclusa naquele momento, mas já dava uma direção para onde ir. Eu falei, Cadu, eu acho que a gente pode pensar juntos outro caminho, assim, que dê mais potência, a arquitetura possa dar mais potência para o que vocês já fazem, né? Vendo um pouco do que a obra parecia, o caminho que parecia estar indo. Só para a gente entender. Enfim, era uma obra em processo que já tinha um piso térreo em uso, em funcionamento, um segundo andar que estava mais ou menos utilizado como depósito e um terraço ainda em obras, né? Então, a obra ainda inacabada. Então, basicamente, a proposta era um centro cultural? Já funcionava como centro cultural, mas ainda limitado ao processo, ao próprio processo da obra em andamento. Uma vez que o Cadu assumiu esse risco, né, e assumimos juntos, né, esse risco de, bom, vamos mudar algumas coisas, a gente propôs algumas demolições, e aí que vem a formação do coletivo Levante em cima dessa sementinha plantada aí durante a oficina de upcycling, né? E a partir daí surgem vários projetos, né? E que até hoje estão se multiplicando de uma maneira inesperada e incrível. Então, quando eu penso hoje no Cadu e no que ele representa assim, na minha história, eu vejo que ele é essa figura que o Fumihiko Maki falava que eu poderia encontrar, ou deveria buscar, né? Assim, e é muito melhor, porque o Cadu não é um cliente, né? É uma pessoa que se tornou um grande amigo, né? Um amigo assim para toda hora. A gente tá sempre trabalhando junto, se divertindo muito e formando novos amigos, né? Que vem de uma rede, vem da outra rede, então os grupos vão se encontrando. E virou essa figura. Então aí tá finalmente a conexão entre esses dois mundos tão distantes, né? Legal. E eu acho que, assim, acho que era legal a gente falar depois um pouco da figura do Cadu, porque, de novo, eu falo muito desse lugar que, além da arquitetura, é um lugar que sempre me encantou muito, que é o da educação. E ele tem muito esse viés, assim, né? De aprender junto, mas de ensinar também a comunidade, os meninos e meninas e tal, mas de um jeito, talvez, né? Dentre outras coisas, por ele ser novo, mas de um jeito muito contemporâneo, né? Quem segue ele nas redes sociais é um cara muito agitado, assim, né? É o que a gente teve a conversa da Ju outro dia, né? A gente falando muito do Ello, lembrando muito assim dele. Ele era meio insensato como uma figura, assim, um agitador cultural em BH. Eu vejo que o Cadu é meio assim, né? Completamente. Eu acho que é o eixo, né, vamos dizer, da capilaridade do trabalho dele tá muito em cima da história dele, da própria história dele na música, né? Como ele começa a se tornar uma figura central nos duelos de MCs, né? Ou nos saraus, né? Nesses encontros que reúnem pessoas de vários lugares e que também se tornam celeiros, né? Para o surgimento de várias personalidades hoje, né? Na música nacional, a partir daqui de Minas e particularmente aqui a partir do próprio Serrão, né? Como é chamado carinhosamente o aglomerado da Serra. Mas a verdade é essa que você falava no começo, Dudu. Tá muito além disso, né? Se
a cultura é o meio de articulação, né, que naturalmente vem através da música, da dança, tem uma vertente muito forte ali de educação, de apoio humanitário, né? De apoio jurídico, quer dizer, de empreendedorismo dentro da favela, dentro da realidade da favela, assim, de valorizar o que é feito ali dentro e o potencial que é latente, que existe nesses ambientes, né? Ao contrário do que eu acho que o Cadu expressa muito bem a ideia de que do que o Celso Ataíde fala, né? Que a favela é uma potência de fato, né? Ao contrário do que muita gente pode preconceituosamente imaginar, é muito interessante perceber, importante e urgente entender os valores, entender as virtudes, né? E essas potências que estão ali. Eu acho que o nosso trabalho, quando a gente está hoje trabalhando nesses contextos, tem que ser através dessa lente, né? Dessa visão e da percepção do reconhecimento desses valores, e não o contrário. Pode falar. Eu queria, essa sua fala foi muito inspiradora, eu queria te fazer uma pergunta meio que nesse sentido, assim, eu lembro, a gente também falava outro dia com o Carlos aqui da Tetro, que você fala essa época de 2004, 2005, era uma época que, diferente de hoje, as mídias sociais não existia smartphone, então era uma coisa muito fotolog. E eu lembro que a gente acompanhava, olha, uma culanta lá no Japão, era uma coisa... E você era um cara visto por nós, nessa época eu estava formando, né? Então, portanto, assim, pelos estudantes, como alguém que sempre teve ali na coisa da experimentação, dos eventos na escola de arquitetura, da UFMG e por aí vai. Assim, acho que isso, na minha visão, acho que acaba ajudando um pouco nessa coisa de encontrar novos caminhos para a produção da arquitetura, que não aquela absolutamente formatada de produção de um projeto a partir do desenho arquitetônico, por aí vai. Você tem essa consciência de que isso ajuda na multiplicidade do seu trabalho hoje? Você foi se desconstruindo, né? Assim, eu ia nesse fazer sentido? essa mesma pergunta com outras palavras. Porque é curioso, né? Não, excelente pergunta. E, sim, eu acho que tem duas respostas aí, né? A primeira, a minha natureza, né? Que é de gostar de estar com outras pessoas no trabalho, porque isso é uma prática de aprendizado contínuo, né? Assim, quando você está com outras pessoas, e isso na arquitetura é totalmente... é um processo inerente à nossa disciplina, né? Porque tanto em relação às várias engenharias que necessariamente fazem parte de uma obra, a gente tem uma série de outras disciplinas ou campos de conhecimento que podem ser trazidos, sei lá, biologia, ou ciência da computação e tantas outras. Então, por um lado, essa abertura para buscar parceiros em outras áreas, né, parceiros profissionais que possam influenciar uma visão da arquitetura, isso sempre foi um interesse meu. E aí vai assim, desde o design de joias, quando eu comecei a trabalhar com Adriano Moll, também lá nesses idos assim, de 2000 e pouquinhos. Mas depois, com outros profissionais, com artistas, com Rivani, Neuschwander, com Nídia Negromonte, Marcelo Drummond, Máximo Soalheiro, depois com Paulo Pederneiras, né, do Grupo Corpo, diretor artístico do Grupo Corpo, a gente fez alguns trabalhos juntos, enfim, essas experiências são transformadoras, proporcionam uma revisão contínua do pensamento sobre arquitetura, né? E ao longo desse caminho, eu acho que do ponto de vista da tecnologia, que seria a segunda parte da minha resposta, eu acho que mais uma vez a gente tem que estar de olho no que as pessoas estão fazendo ao nosso redor e tentar absorver isso de alguma forma. Então, o escritório ele sempre reúne pessoas com as habilidades mais diversas, né?
Então eu sempre gosto de falar o seguinte, que dependendo de quem está no escritório, a gente reage de forma diferente aos projetos, usando aquelas habilidades das pessoas que estão ali, né, durante. Então teve um jovem arquiteto que trabalhou conosco, que é o Guilherme Pelucci. Ele hoje se dedica exclusivamente à música, ele é um condutor de orquestra do improviso, ele tem um trabalho maravilhoso. E ele, na época que trabalhou conosco, dominava esses processos de design paramétrico, né, que são recursos de programação Sim. aplicáveis à arquitetura, como a tantas outras coisas, mas aplicáveis à arquitetura para que você gere formas ou soluções ou reações arquitetônicas em um projeto a partir de dados, né? Então, uma vez a gente fez um projeto para uma exposição do Grupo Corpo, quando o Grupo Corpo fez 25 anos, se não me engano, ou seja, já tem um bom tempo isso. E eu e Paulo trabalhamos juntos nesse projeto, né, dessa exposição, e que tinha um desenho de uma linha contínua no espaço, que descrevia um desenho assim, no espaço, e unia os vários espetáculos em pequenas telas iluminadas. Então, era uma coisa que, se a gente fosse transformar em um projeto, a gente precisaria fazer dezenas de cortes, ou uma série de desenhos, e seria dificílimo para o pessoal entender aquilo e conseguir montar. Então, o Guilherme Pelucci fez um projeto que, na verdade, era uma planilha de Excel com os pontos no espaço, com coordenadas X, Y, Z, de modo que, seguindo uma planilha de Excel, os montadores deram conta de fazer... Incrível! Umas coisas, e eu adoro mostrar esse projeto, assim, começar por essa planilha e falar, ó, esse aqui foi o projeto da exposição do Grupo Corpo 25 anos. E ninguém entende aquilo, né? O que um tanto de números como é que isso é um projeto, né? Então é por aí, eu acho que a gente vai aprendendo com cada um, trazendo essas habilidades, e eu acho que a gente precisa estar aberto a isso. Ontem eu estava numa aula, tive a oportunidade de dar uma aula magna lá na FUMEC, foi um prazer enorme, assim, foi uma delícia esse encontro e tudo. E eu estava falando com os alunos isso, assim, o arquiteto vai trabalhar com uma pessoa que vai pensar na tubulação, nas instalações, outro que vai estar trabalhando no projeto estrutural, vai definir, né, o desenho da estrutura ou em parte do desenho. E a gente tem essas interações que podem ser lidas apenas como técnicas funcionais, mas quando o arquiteto vira uma chave e entende esses profissionais como potenciais atores criativos também do projeto, Exato. Você dá uma chance enorme para outras coisas acontecerem, né? Então, acho que é um pouco essa Legal. minha E eu não tinha parado para perspectiva. pensar, você falou de nomes aí que, além de serem artistas incríveis, assim, claro, vou me arvorar aqui, né? Mas uma das coisas que eu acho, até por conhecer alguns deles, uma das coisas que eles têm em comum, o próprio Paulo, o Máximo Soalheiro, é uma visão muito particular de cidade, né? Eu já tive conversas com o Máximo incríveis. Eu brincava com o Máximo, você é um urbanista, né? Essa é a visão de cidade, do funcionamento dela e tal. Então, no mínimo, só para dizer, o mínimo é exatamente isso que você acabou de falar. É como se a contribuição dessas pessoas desse uma temperada e tanto para o que você vai fazer ali, né? Não, sem dúvida são pessoas fundamentais, assim, né? Para o que eu sou, o que eu faço, né? Tem uma pessoa também, bom, e assim, eu já falei aqui da Marisa, mas também Veveco, né? A gente conviveu muitos anos, além de uma grande amizade, né? Com Veveco Álvaro Ardi, né? E com Marisa Machado Coelho, a gente trabalhou juntos, então, enfim, são esses encontros, né? Que vão nos moldando de alguma forma, né? As pessoas que a gente admira,
a Heloísa Croco, que é uma das fundadoras do Laboratório Piracema de Design, junto com Marcelo Drummond, o Zé Alberto Nemer. Vamos chegar no laboratório Ah, Piracema, legal. que eu acho que é legal contar um pouco da história dele. Bacana. O Marcelo Drummond, né, eu conheci através do Máximo Soalheiro. Máximo, foi justo em 2006, quando o Máximo fez aquela exposição Tipografia Cerâmica aqui no Palácio das Maravilhosa, Artes. né? Aquilo marcou época, né? Sim. Nossa, foi um trabalho assim, né, que deu uma satisfação enorme. A gente teve que conhecer profundamente o pensamento, o trabalho, isso que você estava falando, assim, como que o pensamento do artista também extrapola o fazer. Ali em torno da cerâmica, o trabalho do Máximo é muito mais abrangente em significado, em meios, né, em linguagens. A cerâmica é um fio condutor, né, talvez. E aí eu e Marcelo trabalhamos juntos na exposição, a gente assinou também a curadoria da exposição. E a partir dali, Marcelo havia sido fundador, junto com a Heloísa Croco, e também Zé Alberto Nemer, professor aqui, artista, professor da UFMG, né? Foram todos cofundadores lá do laboratório, cuja primeira edição, se não me engano, aconteceu em Ouro Preto, em torno da Pedra Sabão, com a participação do Porfírio Valadares. Então, assim, Só gente incrível, uma né? trajetória fantástica desse grupo, né? Quando o Marcelo me chama em 2006, eu falo, cara, tudo que eu quero é estar Lógico. nesse barco aí com vocês. E o laboratório, então, ele funciona, né? Hoje as atividades estão mais limitadas, assim, eu participei com intensidade ali entre 2006 e 2010, foi quando eu participei de várias viagens. Mas normalmente o trabalho ele parte de um diagnóstico em que alguns integrantes do laboratório vão fazer uma análise, um reconhecimento de um determinado local e de uma determinada produção. Por trás do trabalho do Piracema, que tem diversos reflexos sociais, econômicos, né, e culturais, por trás existe um interesse no reconhecimento aquilo que o Piracema fala assim, do reconhecimento da forma na cultura brasileira, ou seja, é um trabalho de pesquisa acima de tudo, né? E então um primeiro trabalho de reconhecimento antecede o que se chama de vivência, que é quando vai um grupo a visitar essa comunidade e morar com essa comunidade durante ali 10 dias, mais ou menos. Então você fica literalmente compartilhando tudo ali com aquela comunidade. Dorme, toma café da manhã, almoça, trabalha-se muito também. E a gente se diverte, é claro. E principalmente eu acho que o grupo vai muito aberto ao aprendizado, né? O que rege essa ação é uma lógica de troca de saberes. Não é um curso, é a primeira coisa que a Heloísa fala assim, de forma muito contundente, isso aqui não é curso, pessoal, isso aqui é uma troca de aprendizados. E vamos ver se a gente consegue, de fato, se tem espaço para uma contribuição de fora, porque, em geral, são comunidades que têm uma tradição já firme, né? Mas que um olhar externo, às vezes, é importante para perceber aonde algumas pontas estão ficando soltas, Sim. onde está se perdendo um conhecimento, ou um modo de fazer, né? Muitas vezes o olhar de quem está dentro pode ficar viciado, né? Isso costuma E às acontecer. vezes as pessoas naturalmente se tendem a uma repetição de algum sucesso. Por exemplo, um produto tá vendendo mais ou tem mais saída, então vários outros são esquecidos. Então, às vezes, é o trabalho de resgate também. Não se trata necessariamente de alterar ou propor novas formas, mas de resgatar algumas formas esquecidas, né? Nessa época de viagens mais intensas que você fez, tem alguma que ficou assim mais forte na vivência que você teve nela?
Olha, sim, acho que todas foram muito fortes por permitir, assim, conhecer um pouco mais a fundo algumas realidades que são distantes, né? E a gente não faz ideia, por exemplo, como é que vivem as quebradeiras de coco, Babaçu, num lugar ali que é chamado Bico do Papagaio, entre Tocantins, Maranhão e Pará. Um lugar paupérrimo, assim, né, economicamente, mas de muita riqueza social e de saberes e de histórias, né? Mas um lugar com muita dificuldade econômica e muitos conflitos também. Então, eu acho que assim, algumas experiências marcam essa vivência de um lugar que é desconhecido, que a gente precisa conhecer melhor né, e eventualmente atuar. Mas eu acho que teve uma dessas experiências, que foi a do Jalapão, foi quando eu tive a chance de conhecer o Marcelo Rosenbaum. Foi muito legal esse encontro, porque a gente ficou amigo assim muito rápido, né? A gente passou esse período, essa vivência lá de 10 dias, e pouco tempo depois Marcelo me liga e fala assim: olha, eu fui convidado para um projeto em Belo Horizonte, mas eu acho que é num lugar muito importante e eu não posso entrar nesse projeto sem estar com um mineiro sem um junto nativo. comigo, nativo. E era um projeto para fazer a cozinha escola do Mercado Central. Legal. Então foi muito bacana que a partir de uma experiência do Piracema, que foi também seminal para o Marcelo, porque a partir daí ele inicia também toda uma série, né, de trabalhos, e que hoje tem assim uma repercussão maravilhosa, né, os trabalhos que o Marcelo tem feito no Agente Transforma, o instituto que ele criou. E aí vem essa oportunidade com ele, né, a convite dele, da gente fazer o trabalho para a Cozinha Escola do Mercado Central. O que, nesse espírito de formação de redes, ainda faltava uma peça, que foi o convite ao Lúcio Ventania, porque a gente imaginou uma obra toda em bambu, construída em bambus, né, que está lá executada. E aí convidamos Lúcio Ventania para ser o mestre construtor dessa obra, junto com a equipe dele, que é fantástico. O Lúcio tem um trabalho fascinante em Ravenna e cada vez, né, cada vez mais ele tem atuado e Tá aí o nome pra gente difundido trazer aqui no CasaCast. Sem esse dúvida. trabalho. Não, o Lúcio é uma pessoa Sem dúvida. formidável. E, inclusive, já começamos um novo trabalho junto com o Lúcio, que em breve a gente vai falar sobre. Legal, Tá, legal. Ai, a gente quer que você volte aqui mais vezes. Eu estou aqui traçando um fio condutor na minha cabeça desde a hora que essa conversa começou, porque eu acho muito interessante. A gente faz isso de uma forma informal, né? Não tem uma forma pré-estabelecida, a partir de um caso que aconteceu. E você trouxe o caso do Japão, que foi fazendo uma linha que dá para contar uma boa parte da sua história profissional, e mostrando sempre que quando a gente está aberto, né? Quando a gente escuta, porque a escuta é muito importante. Se você não tivesse tido uma boa escuta no Japão, talvez não tivesse acontecido dessa forma rica como aconteceu. Podia acontecer tudo que aconteceu, mas não com todas as reflexões que o senhor te trouxe também. Então, eu acho isso muito bacana. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada, e espero que você venha mais vezes aqui no CasaCast, Fernando. Com o maior prazer. Obrigado, Lenora. Obrigado, Dudu. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Eu queria só fazer uma última pontuação, assim. Você falei dessa coisa minha, que é quase um vício pela coisa da educação, e eu faço isso, e às vezes com colegas, porque arquiteto tem essa coisa de dar aula junto, né? E quando a gente chama alguém para falar, a gente brinca assim. Eu fiquei se a gente tivesse numa sala de aula, eu estaria fazendo isso, assim. Para além de tudo que você falou,
Você citou nomes de pessoas que são seus parceiros, que a gente sempre brinca assim, a gente escreve no quadro, olha, anota o nome de fulano, anota o nome de Beltrano. Eu pensei nisso, né? Aqui. Você falou nomes falei assim, gente, se eu estivesse escutando esse podcast agora, eu estaria anotando todos os nomes que foram falados. Então fica a dica aí para quem escutou, para quem assistiu. É isso. E obrigado, Nando. Conversa super prazerosa, viu? Então vou falar mais um nome. Fala. Vamos lá. Um nome que hoje eu acho assim, uma pessoa fundamental, todo mundo devia ler, escutar com maior carinho e atenção, Ailton Krenak. Muito bem. Ai, muito perfeito. bem. Não tinha nome melhor para poder fechar. Exatamente. Né? Obrigada. Obrigado, gente. E um beijo, gente. Até.